Olá, internauta. Hoje o convidado do nosso programa é Paulinho Serra, secretário de Obras e Serviços Públicos aqui de Santo André. Paulinho, obrigado por ter vindo aqui na redação. Eu que agradeço. Para falar sobre vários assuntos da cidade. Eu acho que o principal que está em pauta é a questão da mobilidade urbana. A presidente Dilma, segunda-feira, vai estar em São Bernardo e com certeza vai anunciar alguns investimentos nessa área. E essa já vai ser a primeira pergunta. Eu queria saber qual a expectativa dessa visita da presidente Dilma e quais são os recursos que vêm para Santo André. Nós temos uma expectativa de liberação de recursos da ordem de 1 bilhão, não só para Santo André, para toda a região da ABC, já que essa vinda da presidente se justifica a partir do Plano Regional de Mobilidade que foi construído com os técnicos das 7 cidades junto ao consórcio intermunicipal. São planos de corredores exclusivos de ônibus, alguns corredores compartilhados, privilegiando o transporte público e de extrema necessidade, né? Não só pelas manifestações que ocorreram, legítimas, importantes para o nosso país, mas porque a nossa região já vive essa questão da falta de mobilidade, da falta de investimento, em especial a cidade de Santo André, há muito tempo. Nossa frota de veículos de Santo André cresceu, dobrou nos últimos 8 anos e a expansão viária e investimento, principalmente em transporte público, não foi maior do que 8%. Então a gente tem dois índices bastante diferentes que explicam porque o trânsito na nossa cidade ainda hoje se tornou muito complicado. Mas qual é a expectativa de recursos para Santo André? Para Santo André, em torno de 200 a 300 milhões de reais. Né? Claro, vão ter anúncios também na área de habitação, a gente ainda não tem a informação precisa da quantidade para habitação e a quantidade para mobilidade. Estaremos lá na segunda-feira, né, ansioso, por conta desses projetos que a gente tem, os 13 corredores do BID, o PAC Mobilidade que já foi liberado, que é o corredor Guarará da Vila Luzita, e outros projetos que vão ser complementados, né, na verdade, por esse grande projeto de mobilidade. Então, a cidade de Santo André passará nos próximos 5 a 10 anos por uma grande transformação no seu viário. A população pode ter a certeza disso. Infelizmente, o projeto de mobilidade demanda muito recurso, né, e principalmente tempo. Né, não dá, a cidade ela já está desenhada, né? Então, infelizmente, uma parte muito pequena dela que foi planejada. E a gente não tem como reconstruir a cidade, mas a gente pode sim, em cima da realidade que a gente tem, criar alternativas para melhorar a mobilidade urbana, e é isso que a gente vai fazer. A nossa expectativa é muito grande. São 13 corredores, né? No BID, sim, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós conseguimos, terça-feira eu estive em Brasília, conseguimos antecipar a agenda junto ao Banco Interamericano, que vai nos receber, a equipe lá da Secretaria de Obras, juntamente com o prefeito Grana, no dia 28 de agosto, na quarta-feira. Estaremos novamente em Brasília para apresentar o nosso projeto, aí já para a Comissão de Financiamento Externo, o COFIEX. Aí é uma revolução mesmo na cidade. Nós temos apenas um corredor exclusivo, que é o corredor da Vila Luzita. Passaremos a ter 13 corredores. Né? Dom Pedro II, Carijós, General Glicério e outros, né, importantes que demandam esse financiamento. Santo André está pleiteando 250 milhões de dólares, né, que é para os corredores e para outras contrapartidas da cidade, duplicação de viadutos e outros. E essa apresentação do dia 28 é fundamental para que esse processo caminhe da forma mais rápida possível. Você citou a questão dos viadutos. Durante a campanha eleitoral, muito se falou sobre a questão de ter viadutos que transpassassem o rio Tamanduateí. Também outra obra que se questionou era a questão de ter uma passarela na Avenida Prestes Maia e também ter uma obra que desse continuidade no viaduto Castelo Branco. Esses viadutos vão sair do papel, Paulinho? A passarela da Prestes Maia já saiu. Né? As obras estão em andamento, são 180 dias. Ainda esse ano a gente inaugura a passarela da Avenida Prestes Maia. Não teria sentido, o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, fez todo aquele trabalho de rebaixamento do corredor ABD Lions, e aí Santo André instala um semáforo na subida. Né? Todos os caminhões que vão fazer a ligação da Anchieta para a Avenida do Estado tem que parar em Santo André. Então, já o prefeito Grana determinou logo no início do governo, em fevereiro, a gente já
já deflagrou o processo de licitação e a obra já iniciou. Porque essa passarela fica perto de um núcleo, né, o Tamarutaca, e até ocorreu uma morte, né, de um casal, né? Foi por essa razão que pediram a passarela. Também, né? Não é só a questão da mobilidade, também é a questão da segurança dos pedestres, né? Ali tem um adensamento populacional grande, não só pela Tamarutaca, também todo o bairro ali, o Sacadura Cabral, aqueles conjuntos de apartamentos. Então aquela área vai passar por uma revitalização, né? Não só a passarela, mas uma revitalização completa. Com relação aos viadutos, a gente tem um problema orçamentário, né? Que é claro. Por isso que a gente tem buscado Brasília, Banco Interamericano, todas as linhas de crédito, recursos, porque o prefeito Grana herdou 120 milhões de déficit, né? Não é político, não é discurso, é real. Né? Santo André devia, dia 1º de janeiro, 120 milhões de reais. Né? Aí não vamos discutir os motivos da gestão que passou, porque é passado, mas essa herança permaneceu e ainda permanece. Né? Por isso nós estamos ainda com orçamento 34%, mais de um terço, contingenciado. O que é contingenciado? É congelado. Mas de qualquer forma você tem 4 anos, ou 3 anos e meio aí para executar o plano de governo, né? Dentro das nossas prioridades estão as travessias, como você bem colocou, as transposições do rio Tamanduateí. Nós só temos metade de um viaduto do Adib Chamas que cruza o rio. Né? A nossa prioridade é a duplicação do Adib Chamas e o viaduto em Santa Terezinha, o viaduto Castelo Branco. Principalmente o viaduto Castelo Branco hoje, ali na Avenida do Estado, aqueles semáforos de Santa Terezinha é o local de maior trânsito e de maior volume de veículos da cidade de Santo André. Então ali, se a gente for escolher qual o pior gargalo da cidade, é aquele. Ok. Né? Bem, até nessa linha da questão da mobilidade, transportes, outra questão também, até que você citou a questão das manifestações, foi a questão da tarifa de ônibus e a qualidade desse transporte, né? Vocês lançaram o bilhete único, né? Eu queria saber até de você a questão do balanço dessa ação do governo, que é subsidiar o transporte, né? É possível baixar ainda mais a tarifa do transporte em Santo André? No momento, não. Sim. A grande discussão hoje que se trava nos secretários de mobilidade, secretários de transporte, é o financiamento do transporte público. Santo André, antes até das manifestações, iniciou um processo de modernização do transporte público e o primeiro passo foi a instituição do bilhete único, né? Que a população hoje pode andar em até 3 ônibus por 1h30, pagando uma só passagem. Nós já temos adesão de 7% dos usuários, já fizemos mais de 200 mil viagens gratuitas, né? Queremos aumentar esse patamar, né? A população também tem que se acostumar, né, com esse novo conceito. Faremos uma revisão dos itinerários, né, para que o bilhete único produza ainda mais, as pessoas possam utilizar de melhor forma, né, o bilhete único. Entregamos 75 novos ônibus, né, há pouco mais de uma semana. Vamos agora entrar na questão dos pontos de ônibus, mais informação para o munícipe. Esse é o processo de modernização. Com relação à tarifa, a gente tem que buscar formas de financiamento. Qual é o maior custo hoje na planilha da tarifa? Óleo diesel. Os impostos que incidem sobre o óleo diesel, na sua maioria, são federais. Então o governo federal precisa ser parceiro e o governo estadual também com relação ao ICMS. O que o município pode fazer e o que tem sido discutido? Que toda a verba arrecadada que demanda transporte particular, IPVA, multas de trânsito, parquímetro na cidade de Santo André, o estacionamento rotativo, que esse dinheiro seja carimbado, seja voltado para a modernização do transporte. Então são formas de financiamento que as prefeituras têm buscado para que não saia da saúde, não saia da habitação, não saiam de outras áreas fundamentais. Porque tudo isso é uma novidade. Quem previa... Não é só a tarifa, mas a melhora do transporte. A melhora do transporte, mas quem previa... Além dos corredores que você já disse que também está em outra esfera, mas, então a gente tem impacta no transporte. A gente tem que buscar o financiamento para que a redução da tarifa não seja falta de investimento na qualidade. Porque senão, a desculpa é a seguinte, já reduzimos a tarifa, então pode ser uma porcaria. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma tarifa justa, mas um transporte moderno. A gente quer um transporte de qualidade. E para isso precisamos discutir fontes de financiamento.
Ok. Falando até em qualidade, Paulinho, aqui no nosso programa, o presidente da CID, né, José Carlos, ele é um deficiente, né, que utiliza o transporte público, ele reclamou da qualidade, né, que os ônibus adaptados não estão funcionando adequadamente. Até a nossa reportagem colocou um deficiente, ficou mais de 1 hora esperando o ônibus, não apareceu, até desistiu. Como que a SA Trans, que é a empresa que fiscaliza essa operação, como é que ela recebe essa reclamação e como é que ela atua? A gente está reorganizando as linhas para que não tenha mais esse tipo de espera. Nós tínhamos realmente linhas que estavam muito defasadas com relação à acessibilidade. Linhas que simplesmente não tinham ônibus acessíveis. Hoje, com a entrega dos 75 novos ônibus, nós já temos 50% da frota acessível. Então, dos 404 ônibus que nós temos na cidade, 202 têm um elevador e têm o equipamento. Mas eles funcionam? Funcionam. Agora, o que a gente está fazendo é uma redistribuição desses 202 para que 100% da cidade seja coberto, né, para diminuir esse tempo de espera, sejam cobertos por ônibus acessíveis. Isso realmente não existia, né? As linhas, elas foram crescendo, nossa rede dos itinerários de ônibus também cresceu desordenadamente. A cidade foi crescendo a partir do centro e as linhas foram sendo esticadas. Sim. Tanto que dos 404 ônibus, 380 vem para o centro. Sim. Então é tudo a partir do centro. E aí foi esticando e não teve um planejamento prévio. Mas com esses novos corredores, essa redistribuição de ônibus também vai ser com o bilhete único e os novos corredores, nós vamos fazer uma pesquisa origem e destino a partir do final do ano, para no início do segundo semestre do ano que vem, a partir de julho, vamos alterar completamente os itinerários da nossa cidade. É bom ressaltar que nós vamos ganhar uma nova estação da CPTM fora do centro, que vai permitir também retirar da estação Celso Daniel... Você está falando da Pirelli. Da estação Pirelli. Né, vai retirar da estação Celso Daniel parte desses ônibus, principalmente do pessoal da Vila Luzita, que tem lá o corredor exclusivo do terminal Vila Luzita. Não vai precisar mais todos os ônibus da Vila Luzita. Vai mudar o eixo dos terminais. Vim para cá. Mas enquanto toda essa redistribuição não sai, para responder a sua pergunta, com relação específica à acessibilidade, isso já está sendo feito. Certo. Então a questão da passagem depende de verbas, né? Hoje saiu dos cofres, saiu do Tesouro. Né? Santo André já subsidia o transporte público desde maio. Sim. Com maio bilhete único e desde julho os 20 centavos, que a partir de 1º de julho passou a valer. Mas nós temos que pensar alternativas. Bilhete único consome quanto subsídio por mês? 1 milhão? 1 milhão de reais por mês e os 20 centavos, 500 mil reais por mês. Esse 1 milhão foi gasto realmente no bilhete único com o usuário? Foi gasto com o usuário. E quantos meses já são? São de maio até aqui 3 meses. E foram os 3 milhões usados? Foram os 3 milhões usados. Ok. Outro assunto também, por exemplo, a sua pasta é uma super pasta, né? Eu não gosto desse nome super, mas é uma pasta importante. Tem vários assuntos da cidade e pode representar o sucesso ou a derrota do governo, né? Porque tem ações importantes. E durante o começo do governo teve uma grita aí em relação à iluminação pública. A cidade estava às escuras, teve a questão do contrato emergencial, que teve até uma discussão na Câmara. Então eu queria saber de você, está resolvida essa questão do contrato com a empresa? Como que está a relação da tua secretaria com a Eletropaulo? O que é da Eletropaulo? O que é da secretaria? E se aquele projeto que durante o governo, a campanha eleitoral, que é o banho de luz, que é a troca do tipo de iluminação, vai ser realmente implantada na cidade? Vai ser, mas vamos começar vamos começar do começo. Certo. A gente assumiu a Secretaria de Obras, que é responsável pela manutenção da iluminação, com 20 mil pontos da cidade apagados. O que isso significa? Mais de 20% da cidade estava no escuro. Nós temos 50 mil pontos na cidade, fora parques e praças, de iluminação de vias. Então era uma situação caótica, 7 meses sem manutenção, sem contrato de manutenção e sem a prefeitura ter qualquer capacidade própria de manutenção, porque os caminhões cesto que dão acesso aos postos haviam sido leiloados e outros não foram comprados. Então, quando a gente assumiu, era essa a situação que a gente tinha. Qual a nossa opção? Não vamos esperar 3, 4 meses para fazer um processo licitatório, porque a cidade tem uma situação de calamidade em matéria de iluminação pública.
fizemos um contrato emergencial com o compromisso de que esse contrato não iria até o fim, porque era um paliativo, só para dar tempo de fazer um novo contrato. E conseguimos, nesse contrato era só de manutenção, conseguimos reduzir em 3 meses de 20 mil pontos para 1.000 pontos queimados, só apagados. Hoje temos menos de 1.000. Né? Chegamos a receber 400 ligações diárias de reclamação de iluminação e hoje é menos de 30 por dia. Então hoje a questão da manutenção está resolvida. Sim. O contrato emergencial já não está mais em vigor, conforme prometido. Já é um contrato... Já é um contrato permanente, licitado, menor preço. Pagamos 22% a menos do que o governo anterior pagava por ponto de luz. 22% a menos. A prefeitura economiza em cada lâmpada trocada 22%. Sim. Né? E agora vamos começar os novos investimentos, que agora não é só manutenção. Sim. Uma coisa era sair da escuridão e trocar lâmpada. Que era agora, emergencial mesmo, né? Agora é a nova tecnologia, a troca, as novas... Também tem bairros que não tem poste, então agora prevê instalação de novos postes, de novos braços, como a gente chama. E a Eletropaulo, nós também melhoramos a relação. Era uma relação muito ruim. Porque às vezes tem a reclamação, aí bem, essa é de responsabilidade da Eletropaulo, essa é da prefeitura. E fica até para esclarecer fica uma zona complicada, né? Para o seu espectador, quando é um trecho muito grande, apagado, 3, 4 pontos em sequência, geralmente é ou reator, ou fotocélula e a Eletropaulo. Sim. Quando é um ponto, geralmente é prefeitura, porque aí é na própria lâmpada ou na própria luminária. O que tem acontecido muito também, que aí é responsabilidade da prefeitura e que apaga trechos grandes, é furto de cabos. Sim. Nós já tivemos esse ano 10 quilômetros de cabos furtados na cidade. 10 quilômetros. Não é pouco. É bastante coisa, porque hoje todo mundo pode subir no poste, né? Tem tanta empresa terceirizada, da NET, da Telefônica e de outras aí. Então o munícipe não sabe mais. Tinha um cara aí, subiu aí, de repente a rua está apagada, você fala, veio alguém aí? Veio? Não. Né? Nesses casos, em qualquer dos casos, o munícipe não tem obrigação de adivinhar se é a Eletropaulo ou se é a prefeitura, que ligue para o 0800. 0800 77 42 100. Em 72 horas nós estamos resolvendo o problema. Então é importante também divulgar esse número, porque a prefeitura hoje com a Eletropaulo tem conseguido fazer uma parceria sim. Ok. Existe até um fundo, né, de iluminação. Fundo de iluminação pública. Como que está esse dinheiro e como que está sendo investido? O dinheiro não havia sido usado o ano passado. Qual o valor? A gente arrecada 19 milhões por ano. Sim. Do ano passado, para você ter uma ideia, tinham ficado 10 milhões, ou seja, menos da metade do fundo foi usado, porque não tinha contrato, tinha manutenção, não se trabalhava em iluminação. Agora, é esse dinheiro que paga essa empresa para fazer iluminação. Para essa solução da manutenção, nós gastamos pouco mais de 5 milhões. Então, nós temos ainda 10 milhões para gastar esse ano, né? E vamos começar com os novos investimentos e pensar no início do banho de luz, a troca de iluminação por LED, cruzando com os dados da segurança pública. É claro que nós estamos preparando o que a gente está chamando de plano diretor de iluminação, as vias primárias, as vias secundárias, onde passa mais gente, onde passa mais veículo, para começar por aí essa iluminação de LED, mas também com a informação da segurança, que é importante. Tem lugar que só basta iluminar para os índices de segurança diminuir. Okay. Né? Então esses dois critérios estão sendo usados, e o Parque Celso Daniel foi o parque escolhido para receber a primeira iluminação de LED na cidade. Até o final do ano, até dezembro, nós teremos um parque revitalizado, reformado e com essa nova tecnologia. Ok, você está falando do parque. O que realmente vai acontecer de novo no Parque Celso Daniel? Vai ser 24 horas? Como que vai ser? A ideia é iniciar até meia-noite, a gente prorrogar o horário. Vão ser reinstaladas câmeras de segurança que simplesmente desapareceram nos últimos 4 anos. Vai ser construído um posto fixo da Guarda Municipal, então não é mais aquela coisa provisória, a Guarda vai ter uma base dentro do parque. O estacionamento vai passar a ser rotativo, para que os usuários do parque tenham estacionamento, porque hoje a gente fez uma pesquisa, os carros que ficam lá chegam às 8 da manhã e saem às 8 da noite.
Acho que ninguém fica 12 horas no parque. Não é para usar o parque, né? Então é para trabalhar no entorno, enfim. Nós vamos acabar com esse problema. Remodelação dos campos, remodelação da academia, estruturação das pistas de corrida, criação do circuito das águas, que é toda a remodelação daqueles espelhos d'água que estão completamente abandonados. Com a nova iluminação de LED, aquilo tudo vai ser um novo cartão postal da cidade. Ampliação do parquinho, brinquedoteca, espaço para leitura. Então são vários novos equipamentos que vão deixar o Parque Celso Daniel, que não sofre nenhuma reforma há mais de 10 anos, novamente uma referência. E qual o valor dessa reforma? 2 milhões. 2 milhões. Até dezembro essas obras estão concluídas? Até dezembro essas obras, para o verão, né, gente? Sim. No verão que as pessoas usam mais, a gente espera que já usem um parque novo. Você falou da questão das câmaras, né? Hoje na cidade a câmara, o monitoramento é importante da segurança, né? E até para planejar a cidade, né? E ou fiscalizar outros tipos de serviço. A tua secretaria é responsável pelo monitoramento das câmaras e tal. Vai ter uma central de monitoramento? Como que está funcionando? Quantas câmaras são? Na verdade, hoje não tem nenhuma secretaria diretamente responsável por esse monitoramento. Não é a Secretaria de Obras, né? O que existe, nós temos o monitoramento dos ônibus, na SA Trans, que está lá na Secretaria de Obras. Na Secretaria de Segurança, tem a parte da Guarda Municipal e tem a parte do trânsito que está indo para a sua secretaria para obras. Então, nós vamos reagrupar todas essas centrais numa só, para ter o máximo de câmeras possíveis numa sala só e criar um setor multissecretarial. Então, vai ter lá o representante da segurança, o representante do trânsito, o representante da SA Trans, representante do DEPAV, representante até do SEMASA, porque o SEMASA também tem câmeras na área de risco. Defesa Civil. Defesa Civil, para que assistam as mesmas imagens. A diferença é de quem assiste. Né? A imagem pode ser a mesma. Você pega mas cada um com um olhar, né? Você pega um grande cruzamento da cidade, um está olhando o ônibus, o outro vai olhar o semáforo, se está trânsito ou não, a Guarda Civil vai olhar os PDS, se tem alguma atitude suspeita, o SEMASA vai olhar clima, enfim. A gente vai criar essa central, o prefeito Grana, até nessa linha de priorização da mobilidade, é importante a gente ter essa central de monitoramento, e o prefeito já determinou que a gente faça isso até o final do ano, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Quantas câmaras estão funcionando na cidade? 32. 32. Agora vai ter uma grande ampliação, nós não temos ainda o projeto final, mas a gente espera que isso seja dobrado, né, somando tudo, né, câmera, como eu falei, câmera de segurança, de trânsito, SA Trans e SEMASA. Vai funcionar tudo lá na SOSP hoje, né? A ideia é criar essa central, e como o trânsito hoje é quem mais usa, né, por conta da regularização semafórica, né, abrir, fechar, criar aquela onda verde nas grandes avenidas, né, você pega um semáforo verde, você pode sincronizar para todos ficarem verde na sequência e dar mais fluidez. Então, nesse sentido que a gente vai criar essa central. Ok. Outra obra importante, mas no caso eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, é a questão da revitalização aqui do centro. E a principal obra é a questão da Oliveira Lima, que estava abandonado, chafariz sem funcionar, calçada suja. O que de fato a sua secretaria está fazendo para o centro? Nós iniciamos a revitalização da Oliveira Lima, que é um símbolo da cidade. Nosso objetivo final é terminar a cobertura, né? Deixar ela no projeto original do arquiteto Décio Tosi, que esteve com a gente caminhando por 2 vezes aqui, nos mostrou o projeto original. A gente quer resgatar isso, que passa pela revitalização também da Praça do Carmo, que é o mesmo piso, né? E nessa primeira fase a gente fez a manutenção da cobertura, a limpeza, que tinham mais de 30 vidros quebrados, caiu até em cima de um pedestre, antes da gente entrar, a remodelação dos 2 chafarizes, a limpeza das estátuas, uma remodelação da Elisa Flacker com bancos, com iluminação diferenciada, projeto paisagístico, limpeza e recolocação do piso. A gente encerra essa primeira fase no próximo final de semana, já vai ser reaberta à população. Até o final do ano, início do ano que vem, a gente vai tratar do piso. O piso da Oliveira Lima hoje metade é uma obra do artista Saciloto, é um que painel, saiu, né? Que saiu para que está bem na metade da Oliveira Lima, né? Que dividia lá a parte pobre da parte rica, que é a como coberta diziam os e a não coberta, exato. E que vai ser
transferido lá para o Parque Celso Daniel, e a gente vai continuar esse painel do Saciloto levando o piso da Oliveira Lima até a Igreja do Carmo. E aí numa terceira fase, aí sim, que a gente pode ser através de uma parceria público-privada ou através de outras linhas de financiamento, a conclusão da cobertura, que é o projeto original do Décio, como a gente falou, que é fundamental para a cidade, né? É um grande corredor, faz parte desse projeto de revitalização do centro, e pequenas outras intervenções viárias, de adequação e de sinalização também serão feitas na Senador Flacker, na Siqueira Campos, na Campos Sales, juntamente com o projeto da Oliveira Lima. Ok. Até nessa linha do centro, né, tem outras obras importantes, que é a remodelação do Espaço Itambé, né? Sim, do Boulevard. Onde os vendedores ambulantes foram agrupados ali, né? A cobertura. E a outra obra que parece que não sai do papel, o Poupa Tempo, né? De serviços, né? Que a área onde era a Ródia ainda não foi liberada por uma questão da justiça. Como que estão esses dois casos? O Boulevard, nós investimos lá numa cobertura, R$1 milhão, não só... Já está sendo executado? Já está, mas um mês está pronto. Não só por conta dos comerciantes ali informais que estavam lá, são 120 comerciantes que merecem um tratamento adequado, mas também porque a Estação Celso Daniel, a partir de julho do ano que vem, vai passar por uma completa reforma feita pelo governo do estado. E ela vai ser alterada o lugar. A entrada da Estação Celso Daniel vai ficar exatamente de frente ao Boulevard também. Aquela rua vai ter uma intervenção? Vai ter uma intervenção. Vai deixar de existir a rua ali? Não. Como as estações novas da CPTM são padrão metrô, então elas são altas, a passarela de acesso à estação vai ser dentro do Boulevard. Então nós já estamos preparando essa cobertura, porque na verdade ela vai fazer como se fosse um anexo da nova estação Celso Daniel. Então o Santo André já se antecipou, já está revitalizando aquele pedaço para que a nova estação chegue. Mais um mês a obra está concluída e aí, a partir do meio do ano que vem, o governo do estado entra com a sua parte de intervenção das estações. A parte de Santo André vocês vão fazer? A gente vai fazer. Antes da estação Celso Daniel, a partir do final do ano, o estado vai reformar o Tinga e Prefeito Saladino. Todas nesse padrão metrô. Então nós vamos ganhar 4 novas estações, as que já existem e a estação Pirelli, próximo ao shopping. Que geralmente são as áreas mais degradadas. Exatamente. Vai ter uma completa reforma nesse sentido. E o Poupa Tempo, sai ou não sai, Paulinho? Sai. Infelizmente o local se encontra ainda, como a gente diz no juridiquês, sob júdice. Existe um processo, mais uma herança que o governo anterior deixou, não conseguiu em 3 anos resolver o problema de uma área. Primeiro, quando a gente assumiu, tinha um problema da contaminação. É contaminado, não é? Fomos até a CETESB, fizemos todos os laudos junto com a CETESB e esse problema da contaminação já foi superado. A área está apta a receber o Poupa Tempo. O problema agora é o valor que foi depositado. Porque se a área estivesse contaminada, o valor do metro quadrado cai. Quanto que o governo aí não pagou? 8 milhões e 200 mil. A Justiça já se posicionou sobre o valor? Inicialmente em 7 milhões e 200. Nós estamos aguardando esse laudo final, já que agora já foi constatado que a remediação ambiental foi feita, para verificar se vai ou não haver uma diferença. Caso haja, se essa diferença vai ser grande, vai ser pequena, para ver se Prefeitura e Ródia entram no entendimento. Agora, infelizmente, o processo judicial tem um ritmo que não é o ritmo que nós gostaríamos. E o governo do estado também tem datas para serem cumpridas. Nós temos aí por volta de mais 30 dias para resolver isso, para não correr nenhum risco do Poupa Tempo ter que ou mudar de lugar ou pensar numa outra estratégia. Vocês têm um plano B, então? Nós ainda não. A gente ainda está confiante de que nesses 30 dias a gente vai conseguir resolver junto à Justiça esse problema. Estive com a doutora Milene, que é a secretária de Assuntos Jurídicos, conversando com o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, e a gente espera que a gente tenha esse laudo na mão o mais rápido possível para que o Poupa Tempo seja instalado ali naquela região. Ok. Falando de obras, né, as grandes obras e as grandes questões que foram debatidas durante as eleições, o estádio Bruno Daniel, né? Esse também ele volta a ser colocado como prioridade, com uma obra grande, com as arquibancadas funcionando integralmente? Sem dúvida. O estádio ficou fechado 1 ano e meio, com aquela demolição sem nenhum sentido. Demoliu e fechou o estádio. Santo André deixou de ter um estádio.
Nós conseguimos reabrir, mesmo que parcialmente. Santo André, dia 26 de janeiro de 2013, voltou a jogar lá no Brunão, e nós fomos atrás de recursos, né? Colocamos 3 milhões de recursos próprios para a construção de uma nova arquibancada onde o governo anterior demoliu. Essa arquibancada já está em construção, a previsão de conclusão é até o mês de janeiro, que vão propiciar mais 5 mil lugares. E também conseguimos 13 milhões com juros subsidiados junto ao governo do estádio, uma linha de crédito que está atrelada à Copa do Mundo. Santo André ainda é candidata para receber uma seleção para treinar na cidade de Santo André. E esse dinheiro vai ser utilizado para uma remodelação da estrutura interna e o gramado do estádio. Então, com o dinheiro do Tesouro, nós estamos ampliando a arquibancada. Com esse empréstimo de 13 milhões, nós estamos transformando o Bruno Daniel numa mini arena. É um espaço multiuso, com sala de convenção, restaurante, para que o estádio seja sustentado financeiramente, porque é um próprio público, é do município de Santo André. A gente tem todo o respeito pelo Ramalhão, pelo Esporte Clube Santo André, o time da cidade representa, levam as cores da cidade. Mas o estádio é municipal. Então o estádio não pode ser só para o futebol. Esse investimento todo só se justifica se a gente puder receber evento, que gere recursos para o município, que a gente possa alugar esse estádio. Mas é uma arena mesmo. Uma renda. E até receber um equipamento público, como, por exemplo, uma secretaria de esportes do município, sei lá. A gente paga tanto aluguel, né, para equipamento da prefeitura, por que não? Sim. Então nós estamos preparando o estádio nesse sentido, para receber a seleção, para ter um vestiário com padrão FIFA, para ter sala de imprensa com padrão FIFA, para ter academia, toda a parte esportiva de gramado, mas também para dar ao estádio um outro padrão de uso que a região não tem. A região do ABC, que é o 5º mercado consumidor do Brasil, que quiser receber um grande show, vai ser aonde? Não tem lugar. Né? Quem sabe com esse esforço... os shows geralmente são no Parque Central. Tá? Mas pequenos, né? Estou dizendo de show, por exemplo, um show internacional. Tem um estádio, um local. A gente não tem. Quando eu digo a gente, não é Santo André, é a região toda. Claro. Né? E com essa priorização do prefeito com relação a isso, a gente tem trabalhado com bastante afinco para que todas as linhas de crédito do Santo André não percam oportunidades para crescer e para criar mais esse equipamento. Bem, agora eu queria entrar um pouquinho na área política, né? Até questão de obras mesmo, né? Por exemplo, obras que foram realizadas no governo Aydin, que você certamente foi um crítico em relação a algumas situações. Por exemplo, Cidade Pirelli. Os atuais vereadores estão questionando as contrapartidas que foram dadas para aquele projeto. Isso passa pela sua secretaria, está sendo reavaliado. Como que você lida com as contrapartidas nas obras que estão sendo feitas na cidade? Em matéria de contrapartidas, o governo anterior foi um desastre. Sim. Tivemos o Aquapolo, que rasgou a Avenida do Estado inteira, contrapartida zero. Eles colocaram como contrapartida recuperar o asfalto que eles quebraram. Sim. Quer dizer, a pessoa destrói a Avenida do Estado, faz de novo e diz que isso... Mas uma delas não era construir ciclovia? Mas não tem. Mas você pode cobrar isso. Não está no papel. Não está no papel? Não tá, o Aquapolo já acabou, já está funcionando e não tem ciclovia. Sim. Com o Shopping Atro, né? Cidade Pirelli é o nome que a gente dá, mas é o shopping. Mas na verdade não existe mais projeto Cidade Pirelli, exatamente. Né? Foi a mesma coisa. Um grande empreendimento enorme, com várias pendências, porque advém de uma outra operação urbana, e contrapartidas mínimas. Sim. Né? A SOSP, hoje, não cabe absolutamente nada, porque o trânsito não estava na Secretaria de Obras. Né? A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que cuida da contrapartida construtiva, e o trânsito, que cuida dos impactos. Nós não temos base legal para cobrar mais nada, porque eles têm a aprovação e tem um WAVE, que é o estudo de impacto, aprovado. Sim. Legalmente, a gente só pode pressionar, cobrar, pedir, mas eles estão, se eles executarem aquilo que está previsto no WAVE, que é apenas a ampliação de uma faixa de ida e uma faixa de volta na Avenida Santos Dumont, que é a continuação da perimetral, eles podem abrir o empreendimento. Isso é pouco? É muito pouco. Então isso foi um prejuízo? Completo.
né? A cidade perdeu uma oportunidade de, por exemplo, resolver o problema da enchente na Vila América, que é ali próximo. Que é o Piscinão lá. Que é o Piscinão. Poderia ter sido colocado no Wave. Sim. Tá ali na região, tá ali perto. Poderia ter sido feito obras no estádio, que estava lá interditado, Sim. e outros. Falta uma legislação mais específica. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de Obras e Trânsito está cuidando também de endurecer essa legislação, porque não dá para os grandes investidores virem em Santo André oferirem lucros astronômicos com esses grandes lançamentos e não deixarem nada para a cidade, só trânsito, né, que é o que vai acontecer lá, né, adensamento. Quando a gente fala adensamento, não é só porque vai ter prédio e gente morando. Prédio e gente morando é mais energia, mais consumo de energia elétrica, mais consumo de iluminação pública, mais esgoto, mais água, mais asfalto. É mais tudo que a cidade paga. Uhum. A gente quer investimento? Claro que quer. Mas também tem que ter, como a lei diz, a contrapartida proporcional. Okay. E infelizmente não foi, mas legalmente nós não temos muito a fazer. Eu presidi a comissão da cidade de Pirelli. A comissão hoje é presidida pelo vereador Cicotti, que faz um excelente trabalho, tem nos ajudado nisso. Espero que os vereadores continuem pressionando, mas do ponto de vista legal, como foi no governo anterior, a empresa tem a aprovação desde que cumpra as poucas contrapartidas que foram exigidas. Ok, até nessa questão da linha política também, o governo Grana falou que ia fazer uma reforma, né, administrativa das secretarias. A tua secretaria vai ter alguma reforma? O trânsito já veio para a tua secretaria, né? Vai mudar nome? O que realmente de fato vai alterar? É um projeto que ainda vai ser enviado à Câmara. Vai ser enviado. O prefeito Grana preferiu suspender por conta do déficit da gestão anterior, um déficit grave, que não foi fácil diminuir esse déficit, não está sendo fácil por todas as demandas que a cidade tem. Então, a regra é não aumentar gasto e enxugar. Nesse sentido, a mini reforma que vai acontecer é só de realocação de departamentos já existentes sem a criação de nenhum custo extra. Por conta dessa priorização da mobilidade, nós vamos criar a coordenação de mobilidade dentro da Secretaria de Obras, que vai receber provavelmente o nome de mobilidade na sua nomenclatura. Departamento de Mobilidade. Vai ter a coordenação e a Secretaria vai passar a ser Obras, Serviços Públicos e Mobilidade, ou Mobilidade e Obras, enfim, aí. Uhum. Mas vai levar essa sigla. E o Departamento de Trânsito, que hoje é Departamento de Segurança e Trânsito, vai passar a chamar Departamento de Engenharia de Tráfego. E vai ser somado a essa estrutura que está lá dentro da Secretaria de Obras, que já conta com o DVP, que é o Departamento de Vias Públicas, e a SA Trans, que é a Diretoria de Transporte Público. Então, esses três departamentos, Engenharia de Tráfego, Vias Públicas e Transporte Público, vão servir a essa coordenação de mobilidade, que vai estar ligada diretamente ao gabinete lá na Secretaria. Quando que vai ser remetido à Câmara? Provavelmente a partir da próxima semana, e a gente espera que até setembro essas mudanças já ocorram para que a gente possa começar a trabalhar sobre esse novo formato. Até para que a gente possa terminar a nossa entrevista, eu queria falar do seu partido, PSD. Você é um dos coordenadores aqui, é o coordenador do PSD na região. Como que está o partido? Quais são as ações aí efetivas? Tem quadros novos? Nós estamos conversando com muitas lideranças, não só Santo André, São Caetano e as outras cidades, Mauá. Uhum. O partido tem tomado cara, né? Já estamos definindo as lideranças do partido. Tem Rafael Demarque lá em São Bernardo, a Bianca Lopes em Mauá, o vereadora Magali, vereador Fábio em São Caetano, e as outras cidades também. E nós vamos ter a sede regional do partido em Santo André a partir do mês de setembro. Nós estamos finalizando a reforma da sede, para o partido passar a ter vida, reuniões periódicas, o espaço democrático funcionando, que é o nosso Instituto de Políticas Públicas. E a gente tem muita esperança que o presidente nacional do partido, Kassab, se coloque também como opção para o estado de São Paulo. Né? Ele teve uma gestão na Prefeitura de São Paulo que foi reeleito com alto índice de aprovação, não saiu tão bem, mas muita
parte disso. A gente, se analisar os índices, vê que aquele plano de metas que foi usado para medir a gestão Kassab foi muito injusto com o prefeito, tanto que ele já sai nas pesquisas de intenção de voto com 10%, e fez a cidade limpa, teve a coragem de fazer a cidade limpa, nenhum outro prefeito teve, e outros avanços para São Paulo. E São Paulo está precisando de uma nova opção. Talvez o Kassab possa materializar esse sentimento de que o PSD é um partido novo, com novas diretrizes, e nós estamos nesse projeto, fortalecer o partido. Em Santo André, o nosso foco é o governo, é a secretaria, é o projeto de reeleição do prefeito Carlos Grana, mas que o PSD passe a ser também em Santo André uma força respeitável, já que hoje a gente não tem nenhum vereador. Temos como objetivo eleger 3 vereadores em 2016, para passar a ser a segunda força política da cidade. Na próxima eleição você sai candidato? Ainda está muito longe. Sim. O foco agora eu falo para deputado mesmo, agora. Não. Esse compromisso é com grande de não sair. Esse compromisso. Nós vamos ter candidato do PSD na cidade. Sim. Nós vamos ter candidato a deputado federal, essa é uma exigência do partido. Eu, até por conta dessa missão que me foi dada, e eu sou andreense de nascimento, de coração, vivo a cidade 24 horas e vou encarar essa missão como a missão principal nessa minha parte da vida pública. Ok. A Regina Maura, ela vai integrar os quadros ou não? Que é a ex-secretária de saúde de São Caetano e foi candidata a prefeito pelo PTB. Ela foi convidada, aceitou? Como está a situação dela? Houve um contato, a Regina é um excelente quadro, um quadro técnico importante, tem um potencial eleitoral, sem dúvida nenhuma. E nós estamos conversando primeiro com os vereadores, para reorganizar o partido a partir dos vereadores. E fazer entender que a Regina é uma força importante. Mas quem tem mandato é legítimo representante do partido hoje, então esse casamento pode sair, da Regina vir para o partido, sem dúvida nenhuma, mas sempre passando pelo crivo do vereador Fábio e da vereadora Magali, que são importantes para o nosso projeto. Ok. Paulinho, obrigado por ter visitado a nossa redação para falar bastante sobre várias obras aqui na cidade. Talvez a gente tivesse que falar mais tempo ainda sobre outras ações. Sucesso na sua empreitada. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Quero te parabenizar pelo seu trabalho, aqui à frente do Repórter Diário, e o trabalho que você faz pela cidade de Santo André, que é muito importante para a gente. Ok, obrigado. Cara internauta, se vê em entrevista com Paulinho Serra, secretário de Obras e Serviços Públicos de Santo André. Caso queira mais informações sobre essa matéria, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.